vez em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Sempre que Jesus ia a Cafarnaum, ele ficava hospedado na casa de Pedro. Mas eu não me atrevo, eu particularmente não me atrevo a dizer que esta casa que era de Pedro. Por quê? Porque diz que Jesus estava em casa, mas não diz de quem pertencia à casa. Então ele estava em casa e a população de Cafarnaum soube que ele estava dentro de casa. E o povo foram até a esta casa e começaram a se aglomerar de pessoas. Por quê? Porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Eu fico estarrecido em ver pessoas que estão dentro da casa de Deus que conseguem viver longe de Jesus. O apóstolo diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Que quando uma pessoa não se achega a Deus, essa pessoa está distanciando de Deus. E existe um divisor de água que distancia o Criador da criatura. E qual é esse divisor de água? O pecado, a mentira, a prostituição, os prazeres deste mundo distancia o homem, a mulher, a criança, o jovem, o ancião da presença de Deus. Mas em meio ao pecado, em meio à concupiscência, existe um povo que está separado, que a Bíblia chama de santo. Esses sim estão debaixo da potente mão do Criador. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então o povo estava indo para esta casa, porque Jesus estava dentro de casa. E começou-se a aglomerar muitas pessoas, de natureza que a casa ficou cheia. A frente da casa ficaram cheio de pessoas. O evangelista Marcos diz que junto à entrada, às portas da casa, não cabia mais ninguém. Jesus estava no meio da casa, ensinando-lhe a sua palavra. E aparece no cenário bíblico 5 homens. 5 homens. Esses 5 homens chegaram até a esta casa. O foco desses 5 homens era parar de frente o Cristo e ver o que ele poderia fazer. E quem seria esses 5 homens? Um destacava porque era paralítico. O homem que, segundo a cultura judaica, era amaldiçoado, mas do céu era amado por Deus. Esse homem destacava por causa da sua enfermidade. Os 4 homens haviam um destaque importante, por quê? Porque era amigo do paralítico. Então, que quando aqueles 5 homens chegaram na casa e avistaram que a casa havia muitas pessoas, não podia entrar dentro da casa. Um olhou para o outro e disseram: o que nós iremos fazer? Nós não podemos se aproximar de Jesus para apresentar o nosso amigo que está nesse estado. Alguém olha para um e diz: é verdade. Mas alguém teve uma ideia.
E esta ideia foi algo jamais visto na Bíblia Sagrada. Mas esta ideia que eles tiveram foi um ato de fé. E qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram uma ideia de levar o paralítico sobre o telhado da casa onde Jesus estava. Enquanto Jesus está ensinando a sua palavra dentro daquela casa, todos que estavam dentro da casa começaram a olhar para o alto. Por quê? Porque no teto da casa passaram a ouvir um barulho. Quem estava fora da casa dizia: esses homens aí são doidos. Por quê? Porque um é paralítico, os 4 estão em cima desta casa. Vai que um cai daí, quebra a perna, fica aleijado também. Era loucura no caráter material, mas aquela loucura no mundo espiritual ia trazer bênção, ia trazer milagre, iria trazer a intervenção do Criador. Então Jesus está pregando a sua palavra. De repente os 4 homens fazem um buraco no teto da casa, e que quando faz aquele buraco, desce o paralítico no centro, aonde Jesus estava ensinando. Que quando os homens descem, o seu amigo, a ministração de Jesus foi parada. Todos dentro da sinagoga parou para ver a reação de Jesus. Aí entra o versículo em que nós lemos, Marcos capítulo de número 2, versículo de número 5. E vendo-lhe a fé deles. Observe nesse detalhe aqui. Jesus viu a fé não de um, mas o texto fala, e Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Dos 5. Estava onde? Em cima do telhado. Eu estou pregando aqui não é para um, nem para 2. Estou pregando para alguns deles, algumas delas. E a mão do Criador está vendo a fé de todos aqui presentes, como também daqueles que vão ouvir esse sermão através das plataformas digital e através da minha, da tua e da nossa fé. Eu profetizo que algo o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus e para Ele nada é impossível. Se você crê que a presença dEle está aqui, adoremos-lo a Ele nesta noite. Aleluia. Vendo-lhe a fé deles. Quem viu? Jesus. Viu a fé dos 5. Aí Jesus, depois que viu a fé dos 5, olhou para o paralítico. Jesus não o conhecia. Enquanto a cultura judaica amaldiçoava, rejeitava, olha a fala de Jesus para o paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus chamou ele de filho e disse: perdoado estão os teus pecados. Quem estava em cima da casa não estava entendendo. Quem estava dentro da casa também não estava entendendo. Por quê? Porque aquele homem foi receber o seu milagre. E antes de ele receber o seu milagre, ele recebeu o mais importante. E o que é mais importante? Receber o perdão dos seus pecados. Essa mensagem aqui é um caráter espiritual para muitos nesta noite. Porque Ele conhece a tua dor, Ele sabe o teu sofrimento, sabe. Mas antes que Ele venha curar a tua dor, a tua enfermidade, primeiro Ele quer perdoar os teus pecados nesta noite.
O sangue de Jesus ainda não perdeu a validade, ainda continua perdoando e purificando o homem e a mulher dos seus pecados. Talvez você está numa morte espiritual por causa de um erro, mas nesta noite Jesus está disposto a te perdoar nesta noite, limpar a tua alma e dizer: eu, Senhor, te pego pela tua mão, te coloco de pé e digo: não temas, porque eu, Senhor, te ajudarei. O perdão de Deus está nesta casa. O perdão de Deus está indo muito longe nesta noite. E a graça dele vai provocar milagre, porque ele é Deus. Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem. Com Jesus a coisa é séria. Jesus, ele é santo, Leandro. Ele não trabalha numa casa bagunçada. Primeiro ele entra, coloca as coisas em ordem, depois ele realiza o milagre. Tem muitas pessoas que se escondem por trás da Bíblia e até mesmo por trás de uma roupa, mas Jesus, ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Ele procura uma igreja séria, uma igreja que viva e ame a sua palavra. E tem uma coisa: se Jesus lhe perdoar por algo que você fez, ou por algo que você está fazendo, se você buscar a misericórdia dele hoje, e se ele te perdoar, quem é o homem para te apontar? Quem é a mulher para dizer que você errou? Receba nesta noite o perdão e o abraço de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você lembra das palavras que o apóstolo Paulo proferiu na epístola aos Romanos, capítulo de número 8, dizendo-lhe assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ande segundo o Espírito da palavra de Deus, porque nenhuma condenação vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, porque sobre as nossas vidas está a mão de Deus. Vendo-lhe a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Já estou encerrando. Os escribas que estavam ali disseram uns para com os outros: mas quem é este daí que perdoa pecado? Segundo a lei, isto é uma blasfêmia. Quem ele é? Jesus, conhecedor de tudo e de todas as coisas, conhecendo a mente, a intenção e os pensamentos daqueles homens, se apresentou e disse-lhe assim: por que é que vocês estão murmurando em vossos corações? Qual é mais fácil, disse Jesus, dizer ao homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: você vai receber o seu milagre? Qual é mais fácil? É óbvio que é mais fácil dizer: perdoado são os teus pecados, do que dizer a um paralítico: você vai receber o teu milagre. Mas Jesus voltou-se para o paralítico e disse para todos que estavam dentro da casa: fique vós sabendo que eu, o Filho do Homem,
tenho não só poder de perdoar pecado, mas também poder para curar qualquer enfermidade. Olhou para o paralítico e disse: filho, a ti te digo, levanta e anda. O milagre aconteceu pelo poder da palavra e pelo poder da fé injetado naqueles 5 homens. É bem verdade que a fé está fundamentada em algo que nós esperamos, porém não vimos. Isto é fé. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, sai da tua família, o teu pai já é morto. Para onde eu vou? Tu vai para uma terra, para um lugar. E aonde é este lugar? Não se preocupe, eu vou te mostrar. Abraão saiu por base da sua fé. Eu quero concluir a minha humilde participação dizendo o texto lido nesta noite. E Jesus, vendo-lhe a fé deles quem? Dos 5, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Que a graça, a bondade e a misericórdia do eterno Deus possa enxergar em mim, em vós outro, fé. E através da nossa fé possa vir perdão, possa vir graça, possa vir cura e possa vir intervenção de Deus. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Retorno a palavra a quem é de direito.